Apesar de a gente ter 5 sentidos, né, eu vou colocar aqui um, entre aspas, 6º sentido, né, que é o equilíbrio, que exatamente é dado pelo aparelho vestibular. Estava comentando que o aparelho vestibular é uma estrutura localizada na orelha interna. Orelha interna, também chamada pelo nome de labirinto, né? E agora há pouco eu comentei que a orelha interna tem 2 partes, cóclea para audição e, gente, o aparelho vestibular relacionado com equilíbrio. O aparelho vestibular, por sua vez, ele apresenta 3 componentes. Número 1, sáculo. Número 2, utrículo. Sáculo e utrículo são estruturas equivalentes, muito parecidas. Basicamente, elas podem ser descritas como sendo bolsas apresentando cílios. Esses cílios, gente, novamente, neurônios modificados, mas não para captar sons ou coisa do gênero. Esses neurônios são modificados para poder perceber a posição de pequeninas pedras que estão localizadas dentro dessa bolsa. Essas pedras são chamadas de otolitos, otólitos ou otocônias, sendo que essas estruturas eu posso colocar que elas são, por assim dizer, pedrinhas constituídas de carbonato de cálcio, constituídas lá de calcário. E, gente, a posição das pedrinhas ajuda a orientar exatamente a posição do seu corpo em relação ao meio. Na verdade, nós temos que a estrutura aqui do sáculo e utrículo foi herdada de uma estrutura que é muito antiga em termos da evolução dos animais, chamada de estatocisto. Estatocisto, ele aparece lá em vários grupos de animais, exatamente com o papel de equilíbrio, em vários e vários grupos de animais, muito parecido com aquilo, bolsas, contendo cílios e pedrinhas. Só que essas pedrinhas são chamadas de estatolitos ou estatólitos, aqui nesse caso. Por exemplo, como é que funciona em relação a uma água-viva? Como é que funciona em relação a uma medusa? Linda minha medusa. Gente, nós temos que a medusa é um animal aquático. E como é que ela sabe, por exemplo, que ela está nadando para cima ou que ela está nadando para baixo? Simples, ela se baseia na posição dos estatocistos. É bem pequenininho, eu estou desenhando a bolsa completamente fora de escala, ela é muito pequenininha, estou desenhando ela gigantesca, né? Só para facilitar a nossa vida. E nessa bolsa nós vamos ter os cíliozinhos e nós vamos ter, gente, as pedrinhas. Gente, as pedrinhas estão soltas e elas podem se movimentar. Isso quer dizer que, de acordo com o movimento da medusa, da água-viva, as pedrinhas ficam numa posição diferente. Se, por exemplo, a medusa ela nada para cima, por inércia, as pedrinhas vêm para baixo. E no que as pedrinhas vêm para baixo, elas encostam nos cílios de baixo. No que encosta no cílio de baixo, a medusa sabe que está nadando, nesse caso, para cima, que as pedrinhas estão para baixo. Por outro lado, se a medusa estiver nadando para baixo, ora, gente, se ela estiver com movimento para baixo, está aqui a bolsa, está aqui os cílios. Por uma questão, gente, lá de inércia, no que ela descer, as pedras, elas sobem. No que as pedras sobem, elas vão ficar aqui em cima. No que elas vão ficar aqui em cima, elas vão excitar os cílios de cima, então ela vai saber que ela está nadando para baixo. Então, olha que a posição da pedra orienta como é que está a medusa. Então, se ela está nadando para cima, pedrinhas descem, então elas entram em contato com os cílios do fundo. Se ela está nadando para baixo, pedrinhas sobem e entram em contato com os cílios aqui de cima. Então, orienta a posição dela. Se ela, por exemplo, está reta ou está inclinada, né? Se ela, por exemplo, está aqui reta, as pedrinhas estão aqui no fundo do saco. Mas, gente, se a medusa vai lá e inclina o corpo dela, está aqui a medusa com o corpo inclinado, ora, originalmente, a posição das pedrinhas, essa posição que eu vou colocar como posição 1. Então, aqui, gente, os cíliozinhos, e a posição 1 é essa posição que eu marquei bem aqui. Só que devido à gravidade, no que ela inclina, as pedrinhas vão acabar rolando e elas vão aqui para o fundo do saco, né? Elas sempre vão estar no fundo do saco. Então as pedrinhas estavam aqui na posição 1, agora as pedrinhas estão na posição 2, e tudo que a medusa tem que fazer, o trabalho dela, é meio que calcular a mudança de posição das pedrinhas. Então as pedrinhas estavam aqui na posição 1, quando a medusa, por assim dizer, está reta em relação lá ao eixo do corpo dela. Então aqui na posição 1, quando ela está reta,
E aí quando ela vai lá e inclina, as pedrinhas foram lá e mudaram para a posição 2. A medusa então começa a fazer uma análise. Ela estava na posição 1, agora ela está na posição 2. Pedrinhas mudaram desse ponto para esse. Quer dizer, moçada, que a medusa ela está inclinada a um determinado ângulo. Então está aqui um ângulo alfa, sei lá, um ângulo de inclinação. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque na gente é igualzinho. Troque, por exemplo, lá a medusa pelo seu cabeção. Então era uma vez o seu cabeção. Dentro, gente, lá do seu ouvido, tá lá sacro e utrículo, que são bem pequenininhos, estou desenhando fora de escala. Uma bolsa onde nós vamos ter os cíliozinhos e as pedrinhas. Se o Landinho está aqui reto, em posição reta, as pedrinhas, moçada, pela gravidade, estarão exatamente em contato com os cílios do fundo do saco no ponto 1. Se, entretanto, eu inclino minha cabeça, estou aqui com o meu cabeção inclinado aqui nesse caso, ora, o que vai acontecer é que as pedrinhas estavam na posição 1, só que elas vão rolar por fundo do saco. Então elas vão agora passar a ficar na posição 2. Quem é que percebe isso? Os cílios, né? Então os cílios, eles vão orientar onde é que as pedrinhas estão. Porque a pedrinha toca no cílio, no que a pedrinha toca no cílio, indica onde a pedrinha está. Então originalmente as pedrinhas estavam aqui tocando nos cílios da posição 1, estavam aqui tocando nos cílios da posição 1, agora as pedrinhas estão aqui tocando no cílio da posição 2, e tudo que seu cérebro tem que fazer é calcular. Estava na posição 1, agora está na posição 2, posição original, posição final, um ângulo alfa de inclinação, para saber se sua cabeça está aqui, sei lá, reta, ângulo de 90 graus com o chão, ou está aqui inclinada, um ângulo alfa para a esquerda ou para a direita, e daí por diante, né? Uma coisa que eu acho curiosa sobre essa conversa é que se pode notar, por exemplo, quando alguém vai correr, no que o cara, moçada, ele começa a correr, ele inclina o corpo dele para frente. Agora, por que ele inclina o corpo dele para frente? Porque era uma vez você e as suas pedrinhas. No que você começa a correr, você vai, por inércia, as pedrinhas ficam. No que por inércia as pedrinhas ficam, o corpo tem a falsa impressão de estar caindo para trás, e o que é que ele faz? Manda você inclinar o corpo para frente para poder corrigir isso. Então, tô eu e minhas pedrinhas, comecei a correr, eu fui, a pedrinha ficou por inércia. Então, no que a pedrinha ficou, o corpo tem a falsa sensação de estar caindo para trás, ele inclina você para frente, como se fosse para corrigir isso. Por outro lado, pode notar numa corrida que quando o cara está freando, ele joga o corpo para trás. Por quê? Porque eu estou correndo, chega a hora que as pedrinhas me acompanham, né? Eu e as pedrinhas. Só que quando eu paro, por inércia, a pedrinha continua indo. Então, eu e a pedrinha, nós dois correndo, parei. A pedrinha continua indo por inércia e o corpo tem a falsa impressão que você está caindo para frente. Então, o que é que ele faz? Joga você para trás, como se fosse para corrigir isso. Então, quando você vai lá e muda de posição do corpo, estou balançando a minha cabeça. As pedrinhas estão se mexendo. Estou correndo, estou acelerando, estou freando. As pedrinhas vão mudando de posição e vão orientando a posição do seu corpo para você corrigir sua postura em relação ao que é o meio, né? Então essa estrutura aqui de sacro e utrículo localizados lá na sua cabeça, herdados basicamente do estatocisto, que vai acontecer em vários animais, quinidários, moluscos, vários animais apresentam isso exatamente com o mesmo papel. Só que eu tenho um problema em relação às pedrinhas. As pedrinhas, elas são feitas de carbonato de cálcio. Então elas são muito pesadas, elas têm muita inércia. Mexer na posição delas é difícil. Então quando você está parado, elas ajudam muito a orientar. Então mesmo que eu esteja de olho fechado, eu sei se minha cabeça está inclinada para a esquerda, eu sei se ela está inclinada para a direita, sei se ela está para frente. Se eu estou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, né? Por exemplo, lá, de acordo com a posição das pedras, eu sei que a pedra está lá para baixo ou para cima, para eu estar de ponta cabeça ou não. Então as pedrinhas orientam como é que minha cabeça está. Agora, quando eu estou parado. Porque se eu estiver me movimentando muito rápido, por exemplo, alguém que está jogando futebol dribla, vai para um lado, vai para o outro. Alguém que, por exemplo, está dançando, a pedrinha não consegue acompanhar a mudança de movimento muito rápido. Daí, sacro e utrículo estão relacionados principalmente com o equilíbrio parado. Posição do seu corpo quando você está parado. Quando você está em movimento, eu vou precisar de um outro componente do aparelho vestibular. O aparelho vestibular, então, ele tem 3 componentes: sacro, utrículo e os
canais semicirculares. Em cada orelha, nós temos 3 canais semicirculares, onde os canais semicirculares, eles são canais semicirculares, né? Em forma lá de semicírculo. Sendo que nesses canais, nós vamos ter cílios, os neurôniozinhos modificados, só que, gente, no lugar de pedrinhas, porque pedrinhas, elas pesam muito, fica difícil de mudar de posição, você tem um líquido, esse líquido se chama de endolinfa. Eu tinha falado lá da perilinfa, que é o líquido que você vai ter lá na escala vestibular, na escala timpânica da orelha, e aqui o líquido se chama endolinfa. Sendo que esse líquido endolinfa, ele é bem levinho, né? Eu tenho aqui cílios. Quando a gente coloca aqui os cílios, nós temos o líquido, e, gente, o líquido, ele estimula os cílios, né? Então, nesse exato momento, o líquido está estimulando esses cílios daqui, mas não está estimulando esses cílios daqui. Se eu, entretanto, balanço minha cabeça, ora, o que acontece é que os canais semicirculares, eles vão mudar de posição. No que eles mudam de posição, está aqui os cílios, ora, gente, o líquido, ele vai mudar de posição. No que o líquido muda de posição, de novo, posição original do meu corpo era essa. A posição original do meu corpo era essa. Quando eu inclinei, posição original era essa aqui. Isso quer dizer que, por exemplo, alguns cílios que estavam sendo estimulados pelo líquido, eles agora não são mais. E alguns cílios que não estavam sendo estimulados pelo líquido, agora estão. Então, os cílios, eles conseguem perceber a inclinação do seu corpo, né? Porque quando você está aqui, posição reta, né? Ortostático, como a gente fala, perpendicular ao chão, né? Nesse caso lá, quem está sendo estimulado pelos cílios é o líquido aqui, né? Nesse caso, não está. Quando eu mexi a cabeça, esses cílios que eram para ser estimulados não estão mais. Esses aqui que não eram para ser estimulados são estimulados pelo líquido. E agora, moçada, posição inicial, posição final, a gente vai saber precisamente qual é o ângulo de inclinação da sua cabeça. Com a vantagem, né? Que eu mexo a cabeça muito rápido, o líquido ele vai balançando e vai atualizando os cílios da posição. Por isso que a gente trabalha com equilíbrio em movimento. Por isso que quando você está se movimentando muito rápido, as pedrinhas não são muito bacanas. As pedrinhas não conseguem acompanhar muito bem a mudança de movimento no seu corpo. Mas o líquido, ele consegue acompanhar melhor. A gente tem 3 canais semicirculares, que eles ficam nos 3 eixos, né? Você tem lá 3 canais semicirculares na altura, no comprimento e na largura. As 3 dimensões, por assim dizer, para cima e 2 para o lado, altura, largura e espessura. Exatamente para você perceber o equilíbrio direitinho nas 3 dimensões. Então tem lá um canal semicircular assim, um canal semicircular assim, e um canal semicircular assim, em cada um, gente, lá das orelhas, né? Cada um dos lados, para exatamente poder te orientar direitinho em relação ao equilíbrio. Uma questão clássica sobre esse assunto é o problema das bailarinas, né? Quando a bailarina, moçada, ela começa a rodar, o líquido dela começa a rodar. E, gente, se ela roda muito rápido, tipo patinadores artísticos, né? Patinador no gelo, que o cara roda rápido pra caramba, o líquido roda rápido. Gente, quando ele para de rodar, o líquido continua rodando. Isso, moçada, pode levar à falta de equilíbrio. Criança adora fazer isso, né? Criança vai lá, roda, para de rodar, só pra ficar curtindo a lombra, né? Criança, coitada, não pode beber, só sobra isso pra vida dela se divertir, né? Então roda, para. No que ela para por inércia, o líquido continua rodando e dá aquela sensação de tontura bem característica. Agora, por que você tem essa tontura? Inércia. Rodei, o líquido roda. Rodei, o líquido roda. Rodei, o líquido roda. Parei de rodar. Por inércia, o líquido continua rodando. E, gente, você acaba tendo 2 informações conflitantes, né? Teu olho está dizendo pro teu cérebro que tu tá parado. E o líquidozinho lá dentro da orelha está dizendo que você está rodando. Seu cérebro não sabe em quem que ele acredita. Se é no olho que está dizendo que você está parado ou no líquido que está dizendo que você está rodando. Para perder o equilíbrio, cara, um clássico. Inclusive, o cérebro tende a prestar atenção no estímulo mais forte. Então, por exemplo, no caso das bailarinas, quando elas giram, elas nunca podem girar de olho fechado. Se ela está rodopiando de olho fechado, o cérebro vai prestar atenção somente no líquido que está rodando. No que
prestar atenção somente no líquido que está rodando, a bailarina vai perder o equilíbrio e vai cair. Então, para ela poder rodopiar sem perder o equilíbrio, 2 regras. Olho aberto, cabeça para cima. Quando ela está com a cabeça para cima, ela está olhando para alguma coisa que está parada, que ela fixou antes. A ideia é, quando ela está com a cabeça para cima, com o olho aberto, olhando fixamente para um ponto que está parado, o cérebro fica prestando atenção no ponto que está parado e ignora o líquido rodando para você não perder o equilíbrio. Então, para bailarina rodopiar sem perder o equilíbrio dela, cabeça para cima, olho aberto, olhando fixamente para um ponto que ela demarcou antes, enquanto ela estiver olhando fixamente para esse ponto, o cérebro, olhando para o ponto parado, tem a impressão do ponto estar parado, do corpo estar parado, ignora o líquido rodando, para ela não perder o equilíbrio. Se ela, entretanto, fechar o olho, o cérebro presta atenção no líquido rodando, ela perde o equilíbrio e cai. Se ela mexer a cabeça, o cérebro vai prestar atenção no líquido rodando, ela perde o equilíbrio e vai acabar caindo, né? Inclusive, a dica é boa para quem tem enjoo de movimento, né? Chama cinetose. Cinetose, enjoo de movimento. A moçada que enjoa lá, em navio, em carro, às vezes, né? Tem pessoas mais sensíveis do que outras, né? Então, por exemplo, lá, você está lá no carro, o carro balançando, o líquidozinho dentro lá da orelha está mudando o tempo inteiro de posição. E esse líquidozinho mudando o tempo inteiro de posição, fica mandando informações para o cérebro o tempo todo, e o cérebro fica com enxurrada de informações novas o tempo todo, e algumas pessoas são mais sensíveis a isso. Eu, felizmente, não tenho um problema, de boas, o líquido pode balançar e tal, que não tem problema, não me incomoda. Pô, mas tem pessoa, por exemplo, lá, que nessa brincadeira do carro balançando, do navio balançando, né, o líquido balançando incomoda pra caramba, o cara fica passando mal, nauseado. Sim, qual é a dica? Olhe para um ponto parado. Então você está lá no carro balançando, no ônibus balançando, está incomodado com enjoo? Olha alguma coisa que está parada na paisagem, tem uma casinha parada lá no fundo. Olhe fixamente para a casinha. A ideia é, o cérebro vai ficar prestando atenção no olho, que está dizendo que você está parado, que você está olhando para um referencial parado, que é a casinha, e vai ignorar o líquido que está balançando. Quanto mais fixamente você olhar no ponto parado, o cérebro vai prestar atenção no referencial parado da visão, vai ignorar o líquido balançando, e dá uma aliviada no teu enjoo. Ou então toma logo algum remédio para enjoo tipo Dramin, que funciona bem melhor.